Bom, boa noite a todos. Uma alegria estar com você aqui nessa noite. Me sinto feliz em saber que você está aí do outro lado, tem nos acompanhado, tem nos dado a alegria de poder acompanhar a palavra de Deus. Nós aqui da Igreja de São Martim estamos orando a Deus toda noite para que a palavra dele possa alcançar o teu coração. Acredito que essa noite é uma noite singular como as outras. Mas antes de continuar aqui a minha fala, eu gostaria aqui de mencionar o nome de uma amiga de um amigo meu, de Wellington. Wellington, que é líder aqui na Igreja de São Martim, e o Wellington tem uma amiga que perdeu o seu esposo, Ana Paula. Ela perdeu o seu esposo, tem mais ou menos uns 15 dias, e ela está vivendo um momento difícil de luto. Eu quero falar a você, Ana Paula, que nós temos orado por você. Eu quero nesse momento pedir a Deus, Ele como sendo consolador, que Ele possa estar aí ao teu lado, confortando a tua vida, estando ao teu lado, te dando esperança, renovando a alegria de seguir a caminhada, na expectativa de um dia ver o céu se abrir e mais uma vez você vai poder se encontrar com seu esposo. Já imaginou que alegria? Já imaginou que privilégio? E nós queremos então assim pedir a Deus nesse momento que Ele possa confortar o teu coração, a tua família e todos aqueles que estão envolvidos nesse momento de dor. Mas o nosso tema dessa noite é um tema muito importante. Eu quero só apenas aqui relembrar alguns pontos que nós temos estudado, nós estamos na quarta noite. Você se lembra do tema do domingo? Que falamos sobre a Bíblia? A Bíblia fala claramente que o Espírito Santo é o responsável pela iluminação e pela inspiração da Bíblia. Se não fosse o Espírito Santo, jamais teríamos condições de termos nas nossas mãos a palavra de Deus. Nós só temos a Bíblia nas nossas mãos porque o Espírito Santo iluminou os profetas, deu ali o entendimento, o acompanhou e eles tiveram uma capacidade de poder escrever. Mas no segundo dia, o pastor Nelson aqui, perfeitamente o pastor Nelson nos apresentou com respeito à salvação. Eu falo a você, se não fosse o poder do Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para contemplarmos a beleza da cruz, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, nenhum de nós teríamos condições de receber a salvação. Nós não sentiríamos nenhuma atração pela cruz de Cristo, por Jesus Cristo. Os olhos naturais que não têm o Espírito Santo na vida não têm como sentir atração pela salvação, desejo de viver uma vida diferente, viver uma vida eterna. Veja que quando nós não temos contato com o Espírito Santo, o coração do ser humano é mau, é rude, a tendência é ir para o pecado, é viver uma vida longe de Deus. Mas quando nós temos um contato, abrimos o nosso coração a Deus, ao Espírito Santo, Ele faz uma obra maravilhosa e nós somos completamente transformados, é uma vida diferente. Eu creio que estou falando para alguém nessa noite, que está olhando para si mesmo, e a esposa está olhando para o lado assim, está falando, nossa, depois que esse homem se batizou, se entregou a Cristo, é uma nova criatura. Antes de conhecer a Cristo, olha, me agredia, bebia, vivia na rua e fazia isso e fazia aquilo, mas depois que se colocou nas mãos de Deus, se colocou através do Espírito Santo, é uma nova criatura. Mas ontem à noite, o pastor Alexandre falou com respeito à santificação. É uma obra que o Espírito Santo opera na nossa vida. É impossível ser separado para receber a bênção de Deus e um dia alcançar a vida eterna sem Ele. É Ele que nos mostra, é Ele que nos convence, é Ele que nos molda, é Ele que nos guia, é Ele que nos conduz. Eu vou mostrar nessa noite para vocês as características de fato do Espírito Santo, porque eu creio que, e me deixa aqui falar a você, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas não é pelo fato de eu estar dizendo que é a terceira pessoa da Trindade que Ele não seja Deus, que Ele não seja digno de ser adorado, ou que Ele seja inferior, como é a concepção de algumas pessoas. Não. Nessa noite, e é por isso que eu quero convidar você, por favor, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Nós vamos, com a palavra de Deus nas mãos, nós vamos nessa noite aqui abrir e permitir que o Espírito Santo nos conduza através da sua palavra. Você perfeitamente se lembra ainda, creio que você se lembra. Na primeira noite eu falei, nós não temos como estudar a Bíblia se nós não clamarmos pelo Espírito Santo para que Ele abra o nosso entendimento. É impossível. Como é que nós podemos compreender um livro sagrado, um livro que realmente foi revelado por Deus, Deus permitiu que os profetas, homens santos pudessem escrever, se nós não clamarmos por Ele?
E é por isso que nesse instante, antes de nós abrirmos, eu vou dar tempo para você, olha, pegue a sua Bíblia, pode ter certeza, nesses 15 dias nós estaremos aqui nos valendo da palavra de Deus, nós não podemos deixar de lado. Se você não tem costume, pegue, coloque na mesa, que seja o seu livro de cabeceira, faça com que a tua família também esteja aí ao teu lado. Eu vou dar um tempo para você chamar a esposa, chama a esposa, vai lá, chama a esposa, para você mesmo, chama lá a tua esposa, chama teu esposo, chama os meninos, senta na sala, fala, olha, vamos aqui, o pastor está chamando todo mundo para estudar a Bíblia, e vai ser o momento que nós vamos abrir a palavra de Deus, para que ela nos mostre, para que ela nos ensine, porque eu digo uma coisa a você, amigo, o Espírito Santo, na vida do cristão, ele na verdade opera todas as obras que espiritualmente nós precisamos. Eu tinha um amigo, me permita aqui, antes de fazer a oração, mencionar você. Ele é irmão de Rutinha, lá do Bongi, a irmã Ruth. Carinhosamente nós chamamos ela de Rutinha. O pastor Abinuã, ele falava o seguinte, ouvi ele falar algumas vezes e dizer o seguinte, olha, existia um período que nós, quando olhamos para a Bíblia, nós vemos mais evidentemente a mão de Deus. Deus Criador, criando todas as coisas. E ele fala assim, bom, é claro que nós víamos as mãos de Deus criando ali com a palavra, e a terra surgiu, e as árvores vieram, os animais, e com as mãos ele criou o homem, e com a palavra ele foi criando todas as coisas. E nós olhamos ali, me parece que nesse período, Deus se manifestou de uma forma muito poderosa. Aí ele fala, bom, depois daí, nós podemos ver Jesus Cristo vindo a essa terra, e ele fala assim, nesse período me parece que Jesus teve uma ênfase maior no seu ministério. No começo da criação de tudo, Deus, e depois então em Jesus Cristo, mas ele falava o seguinte, olha, mas agora nos nossos dias, nós precisamos entender uma coisa, é Deus Espírito Santo que tem uma ênfase maior na vida do cristão, e eu concordo com ele. É claro que em todos os momentos lá na criação estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus Cristo também, quando ele veio a essa terra e morreu, claro que o Pai e o Espírito Santo estavam ao lado de Jesus, e você também tem a plena certeza hoje. Hoje nós vemos as mãos do Espírito Santo conduzindo a sua igreja, conduzindo o seu povo, mas não tenha dúvida que também Deus Pai e Deus Filho também, com certeza, Ele está conosco e está nos acompanhando. Portanto, eu chamo a você mais uma vez, feche os seus olhos rapidamente, eu vou clamar Espírito Santo, para que Ele nessa noite nos conduza, abra a tua mente, abra o teu coração, em especial, abra o seu coração, para que Deus fale a tua vida. Oremos então. Bondoso Deus, nosso Pai, é nesse momento solene, Senhor, que nós estamos para abrir a tua palavra. É um livro sagrado, inspirado pelo Espírito Santo. É uma carta de amor enviada por Deus a nós aqui nessa terra, para que nós possamos entender o plano do Senhor, para que nós possamos receber a salvação. Eu quero orar, Senhor, nesse momento, por todas as pessoas que são conectadas. São muitas pessoas sedentas, há muitas pessoas querendo saber como ser salvas e não sabem, há muitas pessoas querendo ser transformadas e não sabem. Senhor, eu tenho certeza que nessa noite, através da tua palavra, do teu tanto Espírito, essas pessoas irão receber o teu Espírito nas suas vidas e terão forças para viver uma vida vitoriosa. Portanto, nos abençoe nesse momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus fez uma promessa aos seus discípulos. Eles estavam atônitos. Sabe aquele momento de tristeza, de dor, de separação? Jesus estava dizendo que estava voltando ao céu. E eles, na verdade, estavam se perguntando como é que nós vamos ficar aqui na terra, porque nós vivemos com o Senhor no período de 3 anos e meio. Como é que nós poderemos viver uma vida feliz aqui, sem que o Senhor esteja ao nosso lado? Aí no livro de São João, capítulo 14, do verso 16 ao verso 17, então Jesus assim trouxe palavras de conforto para eles, dizendo o seguinte, olha, ele disse o seguinte, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o verso 17 diz o seguinte, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Esse que iria tomar conta do nosso coração e da nossa vida. Veja, no verso 16, é a palavra que traz uma tremenda controvérsia no mundo cristão. Porque aqui Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Tem tantas pessoas que quando pegam essa palavra aqui, esse termo, outro Consolador, dizem o seguinte, olha, não, se é outro Consolador, é alguém inferior.
Se é outro Consolador, esse outro não é Deus. Bom, se é um outro, não é igual a Jesus Cristo, nem muito menos igual a Deus. Então, esse outro aí, a gente fala que é uma força, a gente fala que é um espírito, a gente diz que é uma sombra, a gente diz que é alguma coisa, menos Deus. Mas, meu amigo, nessa noite eu quero mostrar a você, está aí na tua tela, vai aparecer para você, São João capítulo 14, o verso 6, essa palavra outro aí no grego, e você se lembra? Nós estivemos aqui desde domingo falando, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas básicos, grego, hebraico e aramaico. Voltando aqui, vamos dizer, o Antigo Testamento hebraico, Jesus falava em aramaico, e no Novo Testamento, ali praticamente todo o livro a parte do Novo Testamento foi escrita em grego. Essa palavra, e eu vou pedir a você que anote essa palavra, outro em grego, vai aparecer aí na sua tela, e veja, a palavra allos significa outro da mesma espécie. Héteros significa outro de espécie diferente. O próprio nome já diz. Mas a palavra allos significa outro da mesma espécie. Ponto. Então veja, se Jesus estava dizendo assim, eu vou enviar outro Consolador, Jesus estava falando assim, olha, eu vou enviar alguém igual a mim, com a mesma substância, com a mesma capacidade, com o mesmo poder, com os mesmos atributos, com as mesmas condições como eu morri na cruz, para lhes dar o direito da salvação, esse outro também vai rogar por vocês, vai interceder por vocês, estará ao seu lado, vai tomar conta do coração de vocês, vai guiar vocês, vai os ensinar, vai fazer vocês se lembrarem de coisas que vocês não se lembram, e lembre, Jesus Cristo estava falando do Deus Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. Eu vou pedir a você, deixa eu pegar aqui uma Bíblia. Eu vou dar uma Bíblia para você. Quero dar uma Bíblia, nesse momento, para a primeira pessoa que colocar no chat aí. A primeira pessoa que colocar no chat aí a palavra allos, allos é a palavra em grego, do jeito que está aí. Allos, A-L-L-O-S. A primeira pessoa dos nossos convidados, não é irmão nosso da igreja, mas dos nossos convidados. Os convidados não ganharam nada até agora, não receberam nenhum brinde, eu quero dar uma Bíblia, que essa Bíblia na verdade não é igual a de Andrews, é uma Bíblia mais simples, uma Bíblia bonita, e é importante você ter a palavra de Deus em casa, porque você tendo a palavra de Deus em casa, você vai ter condições de poder estudar, e eu quero então dar essa Bíblia aqui, a primeira pessoa que colocar aí no chat aí, allos, Douglas, como? Douglas Araújo, parabéns Douglas, você precisa colocar aí de onde você é, como é que nós podemos colocar essa Bíblia nas suas mãos, tá bom? Então coloque aí de onde você é, como é que nós podemos encontrar você, identificar você, para que nós possamos fazer com que essa Bíblia chegue nas suas mãos. Pronto. Quem falou allos, falou em grego. Quem falou allos, falou em grego. Se você nunca disse assim que falou em outra língua, fale allos. Allos, você automaticamente está falando em grego. Então veja, Jesus quando falou outro Consolador, ele estava dizendo, é da minha mesma espécie, é da minha mesma linhagem, é um Deus, Espírito Santo que está vindo para consolar, para confortar, para lhes dar o direito da salvação, ele vai conduzir vocês em toda a verdade. Está na tela os atributos de Deus, você vai ver, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é eterno, Deus é imutável, e esses 4 primeiros atributos aí, onisciência, onipotência, eterno e imutável, são atributos incomunicáveis. Vou te falar, atributos incomunicáveis são aqueles que somente competem à divindade. Eu e você, nós não somos oniscientes, nós não somos onipotentes, nós somos finitos, nós não somos imutáveis, nós mudamos. Agora, existem os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis é aqueles que a divindade tem e que nós também temos, que é a bondade. Nós podemos em algum momento fazer um ato de bondade, nós podemos também amar como Deus nos ensina e espera que nós possamos amar. E esses dois aí, bondade e amor, são atributos comunicáveis. Agora, onipresente e criação, esses são atributos incomunicáveis que pertencem à divindade, que pertencem a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu quero mostrar a você aqui, agora também com os textos na Bíblia. Eu não tenho condições de fazer toda a leitura de todos os textos, mas veja, são os atributos do Espírito Santo que estão aí na Bíblia. Onisciente, onipotente, onipresente, e veja de uma coisa, ele não pode ser blasfemado. Você pode até blasfemar contra Deus Pai, você pode até blasfemar contra
Jesus Cristo, mas você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Veja que Deus estava dizendo, Jesus estava nos ensinando que o Espírito Santo é um ser especial, é um Deus divino, é um Deus que nós precisamos ter um respeito maior, precisamos abrir o nosso coração para que Ele trabalhe em nossa vida. E já falo para você nessa noite, amigo, se nesses 4 dias você tem sentido Deus mexer com o teu coração, se você tem tido vontade de praticar boas obras, se você tem tido vontade de aprender mais da Bíblia, se você tem tido vontade de ser um melhor pai, se você tem tido vontade de ser uma melhor mãe, uma melhor filha, um melhor filho, ser um melhor cidadão, ser um melhor cristão, creia numa coisa, é uma obra do Espírito Santo. Porque um ser humano que não tem o Espírito Santo na vida, que não tem Cristo na vida, que não abriu o coração para que o Espírito Santo habitasse, a tendência natural desse ser humano é apenas viver uma vida degradante, fazer coisas ruins, coisas que não prestam, é mentir, roubar, prostituição e todas as outras coisas. Mas quando nós abrimos o nosso coração a Jesus Cristo e permitimos que o nosso coração seja o templo do Espírito Santo, a tendência natural do nosso coração é crescermos, é sermos melhor, é buscarmos a perfeição em Jesus Cristo. Veja, é o livro de Atos, capítulo 5, verso 3. Pode pegar a sua Bíblia. O Douglas já ganhou a Bíblia dele, eu quero dar mais uma Bíblia ainda. Essa noite estou aqui com um coração grande. Vamos dar algumas Bíblias para algumas pessoas, para você poder em casa estudar a palavra de Deus. Atos capítulo 5, o verso 3 e o verso 4. Ananias e Safira eram um casal. Eles viveram ali, após a igreja apostólica, junto com os discípulos, e viram muitos sinais, prodígios, Pedro pregando e tantos outros apóstolos ali, discípulos de Cristo, anunciando. Jesus já tinha dito para que eles permanecessem em Jerusalém, não se ausentassem dali, e eles tinham uma certa propriedade. Acredito que eles estavam com dificuldade para vender, e eles então fizeram um compromisso com Deus, e falaram o seguinte: Senhor, se porventura o Senhor permitir que nós vendamos a nossa propriedade, ou o nosso sítio, sei lá, a nossa fazenda, ou a nossa casa, isso que é uma propriedade, nós vamos doar X para a igreja, para a pregação do Evangelho, para que o reino avance. Mas depois então que eles venderam, o coração ganancioso, pensando no dinheiro, falaram: nossa, nós prometemos para Deus muito dinheiro, e a gente não deveria ter comprometido tanto, era para dar um pouco menor, e já que já fizeram isso, então eles começaram a reter aquilo que tinham feito um compromisso com Deus. E eu quero ler aí o texto na Bíblia para você entender o que foi que aconteceu. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo parte do valor do campo? É lá, segundo Atos capítulo 5, verso 3, agora o verso 4. Veja o verso 4. Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração esse desígnio? Veja a última parte desse verso: não mentisse aos homens, mas a quem? Mas a Deus. Veja que Pedro estava dizendo: olha, Ananias e Safira, vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo, que é Deus. Veja que Pedro tinha plena consciência e Deus permitiu que essa inspiração estivesse na tua Bíblia para que você hoje entendesse. Se você não entendeu o Espírito Santo como sendo o seu Deus, você precisa entender que Ele é Deus na sua vida, é Deus que habita no nosso coração, é Deus que nos guia, é um Deus que nos santifica, é um Deus que contende conosco, é um Deus que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. É por isso que nessa noite, amigo, você precisa entender que Ele também quer conduzir a tua vida, Ele quer salvar você. Lá no batismo de Jesus Cristo, no Rio Jordão, com João Batista, estava ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando nós batizamos, e aqui está um tanque aqui à minha direita, creia, quando o pastor entra aqui nesse tanque para poder batizar alguém, está aqui Flávio, que foi batizado recentemente. Vem cá, Flávio, rapidinho. Flávio não tem muito tempo que ele foi batizado, tem aproximadamente quase 15 dias, né? É mais ou menos isso, 15 a 20 dias mais ou menos. Dia 15 vai fazer um mês, pronto, o pastor aqui está um pouco perdido na data, mas é aproximadamente um mês. Flávio foi batizado, e quando Flávio foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode acessar, meu filho, obrigado. Veja que nesse momento especial do batismo, mencionar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Bíblia nos ensina que é dessa forma de fato que Deus espera que possa acontecer.
É o momento da entrega de uma criatura ao Criador. Não é apenas a uma parte da Trindade, é aos três, é em nome do Pai, é em nome do Filho, é em nome do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse Deus, o próprio Deus deixaria que contivesse na Bíblia o nome do Espírito Santo. Ele teria dito, não, você vai escrever aí, Mateus, apenas no nome do Pai e o nome do Filho. Do Espírito Santo não pode, mas não é assim. Você vê que na Bíblia está lá o nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Agora, Jesus cumpriu a sua promessa porque os discípulos estavam atônitos. Senhor, como é que nós vamos ficar aqui? O Senhor está voltando lá para a glória. Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos conseguir alcançar o mundo? Ser as tuas testemunhas? Como é que nós vamos nos lembrar, viver o Evangelho, proclamar as boas novas? E Jesus então prometeu a eles. Jesus disse, está lá, São João capítulo 7, verso 39. Ele disse, com respeito ao Espírito que havia de receber, que os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele falou, olha, até agora não foi glorificado, vocês não receberam, mas vocês irão receber. E o capítulo 20, o verso 22 diz assim, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebereis o Espírito Santo. E se você estiver com a sua Bíblia aberta lá no livro de Atos, capítulo 2, no verso 4, lá especificamente no capítulo 1 também, no verso 4, no verso 3 e no verso 4, você vai ver que Jesus falou, olha, não se ausentem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque vocês ficando aqui, vocês irão ser revestidos pelo poder do Espírito Santo para poderem viver uma vida vitoriosa, uma vida diferente, terem força para proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Vocês, é claro, eu vou precisar a você uma coisa, não tinha nada em especial em Jerusalém, era uma cidade comum. Jesus poderia ter dito, fique em Recife, fique em São Paulo, fique no Rio de Janeiro, fique na Bolívia, lá no outro país, fique em Nova York. Na cidade não tinha algo especial, mas era o momento, era na verdade a atitude de cada cristão, de cada discípulo, era se voltar para Deus. Eles precisavam se humilhar, eles precisavam renunciar ao eu, eles precisavam abrir o coração, eles precisavam deixar que Deus conduzisse a sua vida através do Espírito Santo. Unidos ali, eles iriam quebrar as diferenças de discórdias, de raiva, de um querer ser melhor do que o outro, e então, humilhando-se diante de Deus, orando, buscando a Deus, consequentemente Deus os encheria com o Espírito Santo, e eles teriam força agora na proclamação do Evangelho. E eles ficaram em Jerusalém, e depois que então saíram dali, você pode ver na Bíblia, cerca de 3.500 pessoas foram batizadas para viver uma vida nova em Jesus Cristo. Agora, qual seria a obra do Espírito Santo na vida do cristão, daqueles que aceitam a Jesus? Uma pessoa que é batizada, como Flávio foi batizado, o que é que o Espírito Santo faz na vida dele? Deixa eu mostrar aqui a você. Capítulo 14, verso 26 do livro de João. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e que vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Lembre-se, os discípulos não teriam condições de lembrar todos os ensinamentos de Jesus. Agora, com o Espírito Santo, ele traria à memória os ensinamentos de Jesus. E veja uma coisa, lembre-se bem, vamos aqui comigo. Aqui, olhe para cá. Cochila não. Veja bem. Chamar aqui a tua atenção, olha, não deixa aí o pessoal tirar a tua atenção não, se alguém quiser falar com você agora aí, diz que não pode, esse momento é especial, olhe para cá, veja, quando o Espírito Santo desceu ali, ele os ensinou das coisas que eles deveriam se lembrar daquilo que Jesus tinha dito. O Consolador, que era o Espírito Santo, iria lembrar aqueles homens de todas as verdades que Jesus tinha lhes ensinado, e lembra de uma coisa, depois que eles estiveram revestidos do Espírito Santo, aqueles homens saíram com um poder tremendo para pregar. Pregaram com toda a intensidade das suas vidas, amaram mais a Cristo do que a eles mesmos. Quando você olha para a Bíblia, você vê quase todos, praticamente todos, morreram de uma forma trágica. Pedro chega ao ponto de uma forma ousada no Espírito, fala, não, eu não sou digno de morrer igual ao meu Cristo, me crucifique de cabeça para baixo. Outros foram colocados dentro de caldeirões cheios de olhos ferventes, mas estavam ali fiéis, seguindo. Outros foram colocados dentro de arena, cheia de leões, mas estavam ali confiantes, crendo que Deus, e isso o Espírito Santo fez com eles. E é o que Deus quer fazer conosco nessa noite, amigos. Está aqui ainda na sua tela aí, o capítulo 16, o verso 8. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meu amigo, olhe para cá de novo.
Não tira a atenção da tela não, não cochila não. Olhe para cá, veja uma coisa. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você já sentiu no seu coração aquele convite de Deus para viver uma vida diferente? Você já se sentiu incomodado com a vida que você está vivendo? Você já olhou na Bíblia assim, de repente você sentiu como se Deus estivesse naquela leitura falando ao teu coração, dizendo assim, olha, Paulo, Joaquim, Francisco, Antônio, Manuel, Maria, Silvia, olha, você precisa mudar. Você lendo, você fala, nossa, como Deus está falando comigo. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Creia, é o Espírito Santo falando com você. É o Espírito Santo falando com você. Você se lembra da primeira noite? A Bíblia fala lá em 1 Pedro 1, 23, que o Espírito Santo conduziu a mente dos profetas para escreverem a palavra de Deus. Quando você ler a Bíblia, creia, hoje ele, através da palavra de Deus, ele fala ao teu coração, ele quer levar você a viver uma vida diferente, ele quer salvar a tua vida, ele quer fazer com que você compreenda o valor da cruz de Cristo. Você olhe para Jesus e fale, não, Senhor, o Senhor realmente é o Cordeiro de Deus, eu preciso me colocar nas tuas mãos, eu preciso aceitar o teu sacrifício, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso mais uma vez congregar na minha igreja, eu não posso viver afastado de ti, eu não tenho como viver longe dos... É isso que o Espírito Santo faz, e aquele incômodo que causa no nosso coração, não é os seres humanos, é Deus que faz isso conosco através do Espírito Santo. Veja, quando ele vier, o verso 13 agora, capítulo 16, o verso 13, quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está vendo você? É um Deus que tem personalidade. Ele convence, ele nos guia, ele nos ensina. Se o Espírito Santo fosse um vento qualquer, uma força qualquer, um vento qualquer não ensina ninguém, não contende com ninguém, não orienta ninguém, não guia ninguém, mas ele tem personalidade. Ele tem personalidade ao ponto de convencer, de guiar, de ensinar, de mostrar, de nos guiar pelo caminho. E isso de fato, alguém que tem personalidade. Não tem como compreender como sendo um espírito. E é por isso que eu digo a você, amigo, quando você sentir no teu coração o desejo de ser batizado, quando você sentir no seu coração de aprender mais da Bíblia, quando você sentir desejo de ir à igreja de Deus, quando você sentir desejo de aprender mais da palavra, de orar mais, de ser o melhor cristão, entenda, esta é a obra do Espírito Santo falando ainda ao teu coração, e agradeça a Deus. Porque os frutos do Espírito, está aí na tua tela, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Paulo estava dizendo, olha, aqueles que vivem diante do fruto do Espírito, a lei não condena. Eles estão de fato salvos pela lei, porque estão de acordo com a palavra de Deus, não serão condenados. Serão condenados aqueles que não vivem no Espírito. Portanto, eu convido a você, para que você possa viver no Espírito, viva no Espírito. Qual a disposição de Deus em dar? Deus, na verdade, tinha interesse, Jesus Cristo tinha interesse em dar o seu Espírito Santo. Lucas, capítulo 11, verso 13. Veja, ora, se vós que sois maus sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que os pedirem. Sabe o que você precisa fazer? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa pedir. Nós temos aqui pedir. Às vezes nós pedimos muito pouco, às vezes nós pedimos outras coisas. Senhor, me dê um carro, me dê uma casa. Não quero dizer a você que você não deva sonhar com essas coisas. Eu preciso me casar, eu preciso construir uma casa, o meu para comprar. Claro, nós precisamos dessas coisas, mas lembre-se de uma coisa: ter o Espírito Santo na vida do cristão, daqueles que um dia querem ser salvos, é essencial. Sem ele, nós não somos nada, e Deus de fato quer fazer isso conosco. Segundo Jesus, e eu quero já caminhando para o final, qual era então o pecado que não há perdão? São Mateus capítulo 12, verso 31 a 32, há um pecado que não há perdão. Veja, está lá na Bíblia, Mateus capítulo 12, verso 31, diz o seguinte: porém isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado.
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Meu amigo, que coisa! Veja, se você blasfemar contra Deus Pai, tem perdão. Se você blasfemar contra o Espírito, contra Jesus Cristo, tem perdão. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nessa terra, nem na outra. Já imaginou? Blasfêmia contra o Espírito Santo é algo sério que nós temos que pensar. Você já parou para pensar se você em algum momento já cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo? Já parou? Você já parou para pensar sobre isso? Eu acho que você deveria pensar. Nós temos que parar para pensar, porque se é tão sério, não tem perdão nessa terra e não tem perdão no céu, eu tenho que parar para pensar, porque eu não quero. Você quer? Creio que não. Tenho certeza que você também não quer. Nós não queremos. Nós, na verdade, queremos é agradar a Deus. E para agradar a Deus, nós precisamos então aprender. É por isso que eu coloquei aqui, olha, o que é que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é dizer coisas abusivas ao Espírito Santo, é difamar ou degradar a pessoa do Espírito Santo, e aqui a terceira definição está, é rejeitar ou tratar de forma desprezível a sua soberania. E eu já quero aqui terminar dizendo a você, nós não podemos fazer isso. Você e eu, nós não podemos rejeitar. Nós não podemos tratar de forma menor a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, deixa eu dizer aqui com palavras mais claras para você, ele fica te chamando, chama pelo teu nome, vem cá, Antônio, Francisco, Manuel, Flávio, Márcia, Silvia, Luzinete, olha, você precisa viver dessa forma, você precisa me aceitar, você precisa viver de forma diferente. O Espírito Santo fica assim nos chamando, olha, você precisa voltar para a igreja, você precisa se firmar mais aos pés de Jesus Cristo, você tem que abandonar aquilo que não agrada a Deus, olha, aquele teu comportamento não é o que a Bíblia lhe ensina, você precisa olhar a lei de Deus, você precisa amar mais a Cristo, o que você está fazendo na igreja, você tem que fazer com mais amor, você precisa ser um cristão que de fato demonstre para Deus o quanto você o ama, é o chamado do Espírito Santo. Mas quando nós começamos a falar assim, não vou dar ouvido não, eu não me importo não, é uma voz aí qualquer, não faz sentido, o meu coração vai criando um calo, o meu coração vai criando uma resistência, o meu coração não vai querer dar ouvido ao Espírito Santo, e vai chegar um momento que o Espírito Santo vai estar lhe chamando, e você não vai dar a menor importância, e aí é quando nós cometemos o pecado contra o Espírito Santo. Eu quero terminar. Eu me lembro, eu trabalhei na Bahia durante alguns anos. Eu me lembro de uma cidade chamada Luiz Eduardo Magalhães. Já mencionei nessa semana. Já mencionei. Eu visitava ali uma família que eram pessoas que tinham nascido no lar adventista. Mas por alguma razão da vida eles acabaram se afastando de Jesus. E me lembro depois que comecei a visitar, eu tive a alegria de levar a esposa daquele senhor a mais uma vez ser batizada, a aceitar a Jesus, e ela passou a fazer parte regular da nossa igreja, mas o seu esposo já era um senhor de idade, já estava aposentado, ele tinha alguns caminhões, e ele gostava de viajar, e tinha funcionários que trabalhavam para ele, e eu me lembro que quando chegava na casa dele, eu falava assim, olha, o senhor precisa agora, só falta o senhor aqui para tomar uma decisão lá de Jesus Cristo. E ele falava assim, não pastor, não chegou o meu momento ainda, eu tenho alguns projetos para a minha vida, eu tenho algumas coisas para fazer, eu tenho aqui realizar alguns sonhos ainda que eu não consegui, mas eu falava, mas meu amigo, olha, a esposa já aceitou, já foi batizada, já é membro, é regular, está aqui ativa. Ele falava, não pastor, espere mais um pouco, tem mais uma coisinha para me fazer, eu tenho mais uns sonhos. E é claro que a gente tem que respeitar, e é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo não força ninguém, o Espírito Santo não quebra uma porta, ele não quebra o cadeado do coração, ele não obriga uma pessoa a aceitar a Jesus Cristo, ele fala suave. É aquela voz que você ouve na madrugada. Sabe aquela voz quando você coloca a cabeça no travesseiro e você vê como Deus falando com você? É Ele, creia nisso. É Ele tentando lhe levar a viver uma vida melhor, é Ele tentando corrigir o teu coração. E eu creio que ele falava ao coração daquele senhor. Passaram-se aproximadamente 3 anos, eu terminei ali nosso ministério ali naquela região de Barreiras, e eu fui para uma outra cidade. Quando eu estava numa outra cidade,
os familiares dele me ligou, dizendo: olha, pastor, que tristeza que eu vou ter que contar para o senhor. Caminhando, ou melhor, dentro do caminhão, viajando, e num percurso que ele tinha costume de fazer semanalmente, que era viajar de Luiz Eduardo para Barreiras, 90 quilômetros. Eu conhecia de cor, quando ia para lá para a igreja, de cor, sabe? Aqui tem um buraco, essa curva, e eu creio que ele, como caminhoneiro, rodava mais do que eu para ali, ele sabia de cor, mas numa daquelas curvas, perdeu o controle do seu caminhão, bateu de frente com outro caminhão, e foi naquele dia que ele perdeu a vida. Eu fico pensando, quantas vezes o Espírito Santo chorou ao lado daquele homem, ele convidando para viver uma vida diferente, para aceitar a Jesus, para renunciar ao mundo, sonhos. Porque a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem realizar todos os seus sonhos e não receber a salvação? O que adianta o homem acumular tesouros nessa terra e não ter o privilégio de viver eternamente? O que adianta o homem rodar o mundo inteiro e num dia morar na Nova Jerusalém, não conhecer a capital eterna do nosso Salvador? O que adianta o homem conhecer tantas pessoas, celebridades nessa terra, e um dia não ter a alegria de estar ao lado de Jesus Cristo? O que adianta esse homem fazer tudo que esse mundo pode lhe dar direito, mas não ter o privilégio de viajar todas as galáxias ao lado de Jesus Cristo? É por isso, amigo, que nessa noite eu quero fazer um convite a você. A você que um dia se afastou de Jesus. Chegou o momento de você voltar para o Senhor. Chegou o momento. Você não pode demorar. O que é que vai acontecer conosco? Nós não sabemos. Nós sabemos agora, até o momento que nós estamos vivendo, o amanhã pertence a Deus. Veja que quando a Bíblia faz um chamado para mim e para você, ele fala: é hoje. É hoje, hoje é o dia da sua salvação. Você não encontra na Bíblia Deus falando é amanhã, é depois, é semana que vem, é o mês. Não, Deus não faz isso. Deus fala é hoje, hoje é o dia da sua salvação. Hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. E eu quero desafiar você. Eu quero que você coloque aí no chat agora, você vai colocar, eu vou lhe dar outra Bíblia, vou pegar uma outra Bíblia. Vou lhe dar uma outra Bíblia. A primeira pessoa que colocar aí no chat nesse momento, que dizendo que aceita Jesus como seu Salvador, dos nossos convidados, vai ganhar essa Bíblia. A primeira pessoa que colocar aí dizendo que aceita Jesus como seu Salvador, vai ser a pessoa que vai ganhar a Bíblia. A primeira pessoa que colocar aí no chat dizendo que aceita Jesus como seu Salvador, vai ganhar essa Bíblia aqui. E eu quero aqui então poder logo depois orar, pedindo a Deus que Deus lhe tome nas suas mãos, que abençoe a sua vida, que Ele conduza você, que abençoe a sua família, que lhe conceda forças para viver uma vida vitoriosa, que lhe dê forças para que a cada dia você, no Espírito Santo, consiga viver uma vida melhor do que você tem vivido e, consequentemente, abençoar outras pessoas. Mas o que você precisa fazer nesse instante, se você quer ganhar essa Bíblia, você precisa colocar aí: eu aceito a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Renata Micaeli foi a pessoa que ganhou essa segunda Bíblia. Você vai colocar aí de onde você é, quem foi a pessoa que te convidou e a maneira que nós podemos fazer com que essa Bíblia chegue até você. Que Deus te abençoe, Renata. Que Deus te abençoe, Renata. É isso que todas as pessoas que estão me ouvindo nessa noite precisam fazer. Você precisa crer, amigo. Deus, através do Espírito Santo, proporcionou esses dias para que você pudesse mais uma vez voltar para a palavra de Deus e entender, Ele tem um plano para a tua vida. Se você parou para mim ouvir, se você parou para ouvir o pastor Nelson, se você parou para ouvir o pastor Alexandre, creia, Deus tem um plano para você. Amanhã à noite tem mais uma mensagem poderosa para a tua vida, creia, Deus quer salvar você, Deus não quer perder. Sabe por que Ele não voltou ainda? Porque Ele sonha viver com você eternamente. Ele quer tê-lo com Ele na eternidade. Ele ama tanto a você que não quer lhe deixar viver aqui nessa terra, perder você para todo sempre. Qual é o pai que gostaria de perder um filho para sempre? Ele está esperando você. Eu quero convidar aqui, Camila vai cantar uma música belíssima nessa noite. De joelhos estou. Eu não sei como é que você se encontra nesse momento. De repente você também vai estar de joelhos, ou com lágrima nos olhos, ou uma luta tremenda no coração. O Espírito Santo falando, é hora de você aceitar. Escreva o teu nome aí, diga que você aceita Jesus Cristo,
Mas uma outra voz começa a falar: não, você ainda pode usufruir desse mundo, você pode se valer dos prazeres dessa terra, você pode viver e usufruir das coisas que estão aqui, mas creia, Jesus, o Espírito Santo está aí, lhe chamando, lhe dando uma oportunidade. Não permita que ele saia daqui nessa noite sem que ele ouça um sim dos teus lábios, para que você tenha o direito de viver eternamente. Amém. De joelhos estou mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer todo mal, esse mal que me afasta de ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Devolve o sono, Senhor, me concede a paz, sua paz, me concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor. Nas garras do mal eu senti quão distante eu estava de ti. Quanto eu precisava sentir o teu calor. Podes curar-me, Senhor, me concede a paz, sua paz, me concede a paz. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, sua paz, me concede a paz. Me concede a paz. Me concede a
paz só é conquistada na companhia do Espírito Santo. É impossível conquistar a paz sem tê-lo como o Senhor do nosso coração. Você já deve ter sentido na experiência da vida angústias, dores, sofrimento, sem saber o que fazer. É porque você não recebeu a paz dele. Mas você pode receber. Ele está ansioso por isso. Ele quer de fato preencher o teu coração. Ele quer, na verdade, transformar a tua vida por completo. Ele é como a Bíblia fala, ele guia. Ele quer guiar você. Deixa ele guiar a tua vida. Você vai ver quão feliz você será. Quantas pessoas que eu já tive a alegria de poder batizar e depois que saíram do tanque batismal falaram: pastor, que paz, que alegria, que satisfação. Se eu soubesse que eu estava tão leve como eu estou sentindo agora, eu já teria feito isso há muito tempo. É isso que Deus quer fazer com você. Eu quero pedir a você que você feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Eu quero pedir a Deus pela tua vida, para que Ele inunde o teu ser, para que as barreiras que porventura possam existir na tua vida, Ele possa quebrar pelo poder dEle, de Deus, Espírito Santo, transformando, lhe dando forças para viver uma vida vitoriosa. Ora então. Bondoso Deus, nosso Pai, nessa noite especial, falando, Senhor, sobre o Espírito Santo, nós queremos que Ele tome conta do nosso coração por completo. Nós queremos ser o templo dEle, Senhor. Nós queremos que Ele faça morada na nossa vida. Nós queremos que Ele guie o nosso coração. Nós queremos que Ele nos ensine a cada dia através das santas palavras. Nós queremos que a cada manhã Ele nos batize com o poder do Espírito Santo. Oramos, Senhor, e aqui eu levanto a minha mão sobre cada pessoa que está conectada nesse canal, nessa noite, que aonde eles estão, Senhor, recebam a Tua bênção. Se alguém precisa de cura, que ele receba. Se ele precisa de transformação, que ele receba. Se ele precisa de um milagre, que ele receba. Senhor, se ele precisa que uma porta do emprego se abra, e nós oramos para que essa porta se abra, Senhor. Se ele precisa que o seu filho seja liberto das drogas, que essa família também receba essa bênção nas suas vidas. Se há algum casamento que está precisando de cura, Senhor, que nessa noite também o Teu Espírito possa curar. Nós oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.